Olá, canal Daniela Maria Ide. Hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um versículo que falou demais ao meu coração, que ajudou na minha edificação e eu acredito que vai também abençoar a sua vida. Se encontra aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Olha que interessante, as nossas armas não são carnais e nós somos carnais, né? E o Senhor, Ele nos dá armas espirituais para uma guerra que enfrentamos, a qual a gente não vê com o olho físico, mas que ela é real, ela existe, e muitas vezes nós buscamos usar as armas espirituais, que no caso é a oração, a palavra de Deus, né? O fortalecimento da comunhão com os irmãos. Todas essas armas o Senhor nos deu através da pessoa de Cristo. Quando Cristo ali, ele foi sacrificado pelos nossos pecados, ele nos salvou, nos libertou e nos deu armas de defesa. Mas nós somos pessoas tremendamente carnais e que precisamos buscar viver em espírito. Porque a guerra que enfrentamos, ela não é vista ao olho nu, porém ela nos derruba se não atentarmos aos ataques que o inimigo desfere contra nossas vidas. Então é interessante que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Olha que maravilha! E quando você coloca o seu joelho no chão, cada oração que você faz, você está golpeando o inimigo, a qual você não está vendo. E por isso muitas vezes a gente fica pensando assim: poxa vida, eu estou orando tanto, indo à igreja, lendo a palavra, meditando, e quanto mais eu faço isso, mais parece que as coisas pioram. Sabe por que piora? Dá essa impressão? Porque isso significa então que a sua arma, ela está atingindo o alvo, que é o inimigo. Porque a gente tem que entender que a nossa batalha, ela é contra o mundo espiritual, não é contra a carne, nem contra o sangue, e que são pessoas, né? Mas a gente, muitas vezes, a gente se perde nisso, porque nós somos pessoas carnais. E é difícil você estar 100% o tempo todo em espírito, mas é necessário a gente buscar essa vida espiritual consagrada em Deus. Só assim nós teremos a vitória, que é o quê? A derrota do inimigo sobre cada luta que a gente tiver. Porque a gente vai vencer uma batalha hoje, amanhã se levanta outra, e depois a gente vence uma hoje e depois a gente percebe que outra se levanta. Então é necessário que estejamos sempre atentos à nossa vida espiritual, para que a gente não venha sair do espírito num minuto e ir para a carne. Muitas vezes a gente está lá em oração, buscando respostas de Deus, e de repente uma situação ali vem nos levar a falar algo que não devemos, ou agir de forma inadequada, saindo fora daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é andar no Espírito. Mas quando isso acontecer, o nosso posicionamento tem que ser qual? Primeiro, reconhecer nossa atitude que foi carnal, que usamos a arma errada, pedir perdão para Deus e colocar-se novamente na posição de soldado, que é joelho no chão e oração. Então, muitas vezes a gente carnalmente, a gente toma algumas atitudes, a gente fala algumas coisas e a gente até muitas vezes tem razão, mas a gente não pode agir na nossa razão.
E a gente fica então prolongando a nossa luta, a nossa batalha. Por quê? Porque a gente fica tentando se justificar, né? Porque, eu tenho razão por isso, por aquilo, porque é justo isso ou aquilo, e assim a gente fica prolongando, tentando nos justificar. Sendo que a palavra do Senhor diz que quem nos justifica é Deus. Então, se eu percebi que eu errei, que eu saí do Espírito, que eu usei a arma errada, eu não posso ficar me justificando. Eu tenho que reconhecer, porque se eu ficar me justificando, então Deus já não me justifica mais, porque então eu tô cheia de razão, né? Eu tô me justificando e aí ele sai de cena. E muitas vezes a gente leva golpes duríssimos por conta da nossa razão, por conta da nossa justiça própria, por conta da nossa ansiedade, que a gente quer ver tudo, né, acontecendo em determinado momento, só que as coisas não acontecem como a gente quer. Acontece no tempo de Deus, porque Deus ele aproveita toda e qualquer situação para trabalhar em nossos corações. Ele não desperdiça nada. Então isso que a gente precisa entender, que é um processo e que a gente só vai perder as batalhas se nós mesmos quisermos usar as armas carnais. Porque a arma que Deus nos deu, ela é poderosa para destruir fortalezas. Tanto fortalezas interiores que brotam na nossa mente, no nosso coração, e daí a gente se torna resistente àquilo que a palavra do Senhor fala, como fortalezas que se levantam como muralhas, entendeu? Para nos destruir. Então, olha o poder da oração, olha o poder das armas espirituais que Deus tem colocado à nossa disposição. Então, eu vou falar para você uma experiência que é minha também, né? Se coloque na posição do Senhor e confie nele, deixe ele agir por você, mas ore, clame, se derrame, se renda aos pés do Senhor. Confie que Ele, com todo o seu amor e com toda a sua bondade, vai estar trabalhando nas suas dores, nos seus conflitos, nos seus mais profundos sentimentos que estão mexendo com você, abalando sua estrutura. A palavra do Senhor diz que a nossa estrutura ela é pó. Então, se ela é pó, ela é muito fácil de ser dissipada, né? Mas o Senhor, Ele cuida da nossa estrutura, porque Ele nos conhece. Então, se derrame aos pés do Senhor, volte para a sua posição espiritual, creia, confia no Senhor, que Ele vai estar agindo poderosamente na situação que você estiver vivendo. E Ele vai te dar a vitória. Uma das maiores vitórias que eu creio que o Senhor nos dá é a vitória de termos a paz no nosso coração. É a vitória de podermos viver sem ansiedade. E é a vitória de podermos desfrutar da confiança do Senhor. De podermos confiar nas mãos poderosas dEle em qualquer situação. Então, confia no Senhor. Ele te dá a vitória, seja qualquer for a situação que você estiver vivendo, e isso só depende de você. Se render